Boa noite. Já estão em liberdade os 9 músicos da banda de pagode New Hit que foram denunciados pelo Ministério Público pelo estupro de 2 adolescentes na cidade de Rui Barbosa. O policial militar que estava preso por não ter feito nada para impedir o crime também foi solto. Todos ficaram presos durante 38 dias e vão responder em liberdade. Durante todo o dia, muitos fãs aguardaram a liberação dos músicos em frente ao presídio regional de Feira de Santana. O grupo é acusado de estuprar 2 adolescentes dentro de um ônibus depois de um show na cidade de Rui Barbosa no dia 26 de agosto. O policial é acusado de não ter feito nada para impedir. O alvará de soltura chegou à unidade por volta das 13h30 da tarde. O documento foi trazido por um oficial de justiça e dos advogados da banda. Estão cientes, sim, que estão respondendo o processo, que continuarão a responder o processo e que ainda tem muita briga pela frente, ainda tem muita coisa pela frente. O habeas corpus foi concedido ontem, no mesmo dia em que o Ministério Público denunciou o grupo por estupro qualificado com características de crime hediondo. O Tribunal de Justiça entendeu que os músicos podem responder o crime em liberdade, pois não possuem antecedentes criminais e têm endereço fixo. Por volta das 5 da tarde, os 9 integrantes da New Hit deixaram as celas. Na saída, alguns choraram e rezaram. Ninguém parou para dar entrevista. Rapidamente, os músicos entraram nos carros que aguardavam do lado de fora do presídio. É Deus que faz isso tudo. Em apenas um dia, 2 casos de sequestro relâmpago foram registrados em Salvador e região metropolitana. Na capital, um casal de sequestradores foi preso quando pedia o resgate. Anderson dos Santos, de 28 anos, e Shirlene Bispo dos Santos, de 26, estão na delegacia de furtos e roubos de Salvador. Os 2 foram presos em flagrante quando faziam um sequestro relâmpago ontem à noite. De acordo com a polícia, eles usaram esta arma para render e sequestrar o motorista de um carro que estava parado nesta rua, no bairro da Graça. Estava parado lá no telefone. Aí ele estava falando no telefone? Foi, sim. Vocês surpreenderam ele? Nesta avenida movimentada aqui de Salvador, o casal de sequestradores parou o carro e começou a negociar por telefone o pagamento do resgate com a família da vítima. A família avisou a polícia. O carro foi localizado, os sequestradores foram presos e a vítima foi liberada. Em outro caso, também registrado ontem, uma mulher foi sequestrada por 3 homens em Simões Filho, região metropolitana de Salvador, e abandonada na BR-324. Os bandidos foram presos pela Polícia Rodoviária Federal. Este delegado dá algumas dicas para dificultar a ação de assaltantes e sequestradores quando a vítima está dentro de um carro. Manter os vidros fechados, evitar de estar distraído em telefone celular, deixar pertences à vista em cima de banco, deixar embaixo, se puder ter um carro com filme para dificultar a visão do que tem no interior do carro. Então, caso com película? Com película, é mais fácil porque dificulta a ação deles. E não sabendo com quem está no carro, eles preferem partir para um alvo que ele tenha total certeza de quem eles vão atacar. Eu ando sempre ligado no retrovisor do carro, olhando sempre quem está ao redor dos lados, sempre. Uma orientação para a família é que ela sempre avise a polícia sobre o sequestro através do número 190. A polícia ainda não tem pistas do homem que roubou um castiçal de prata da igreja de São Pedro, na Praça da Piedade, em Salvador. O ladrão levou um castiçal do século XVIII igual a este. Era o par do castiçal. Os 2 estavam no altar principal da igreja. As câmeras do sistema de segurança registraram o momento em que um homem retira e leva a peça. Se você tiver informações sobre o ladrão, pode ligar para o Disque Denúncia. É o 3235-0000. Hora de ver como fica o tempo amanhã em todo o estado. Apenas no litoral são esperadas pancadas de chuva, mas o sol aparece e predomina em todas as regiões. Mínima de 21 graus em Cairu, máxima de 37 em Barreiras. Em Salvador, sol com aumento de nuvens logo pela manhã. Pode chover rápido. Amanhã, mínima de 21 e máxima de 28 graus. Começa a seleção do concurso Menina Fantástica na Bahia. Ainda dá para participar. Veja como daqui a pouco. Até já. Em vez de gastar uns R$15 com fósforo...
Para evitar o estresse no trânsito, pratique atitudes positivas e equilibradas. A ciclovia e a ciclofaixa são vias reservadas aos ciclistas. Respeitem esse direito. A ciclofaixa está sempre no mesmo sentido dos automóveis, em mão única e dentro da via. Já a ciclovia está separada fisicamente. Esteja sempre no sentido correto para que o seu direito seja respeitado. E pode ser de mão dupla. Ciclistas, fiquem atentos. Esteja sempre no sentido correto para que o seu direito seja respeitado. Seja consciente. A sua atitude transforma. Uma campanha da TV Sudoeste. A cafeicultura de Conquista vive no abandono. O poder público desconhece e não quer se envolver com os problemas de uma atividade que gera mais de 20 mil empregos. Nós conhecemos os problemas e as soluções. Vamos encarar os desafios de frente, apresentando soluções para a atividade do agronegócio, que é o principal produto de exportação de Conquista. Vamos renovar e revigorar o nosso polo cafeeiro. Investiremos em tecnologias de qualidade e produtividade. Acredite na mudança. Quem gosta de Conquista, vota no 15. Boa noite, o BATV chega agora com as notícias regionais. Eleições 2012, eleitores de toda a região irão às urnas no próximo domingo escolher o futuro prefeito de cada município. Mas é preciso ficar atento. Alguns comportamentos e atitudes podem configurar crime eleitoral. Veja na reportagem de Maiara Magalhães e Silvio Nolasco. A eleição se aproxima e uma das preocupações da Justiça é coibir os crimes eleitorais. Nós fomos às ruas da cidade para descobrir se o eleitor sabe o que se caracteriza como crime eleitoral. Para boa parte das pessoas, a compra de votos é o principal crime. Crime eleitoral é aceitar cesta básica, no caso, aceitar dinheiro. Pelo voto. Pelo voto. É erradíssimo. Nenhum abuso, né, da compra de voto, nenhum abuso de doação de material, né, fazer um trabalho sério, né, para que o eleitor escolhesse de forma, né, mais consciente aquele candidato que trabalha de forma honesta. A pior coisa da pessoa é a pessoa comprar o voto da pessoa. Mas não é só a compra de votos que se caracteriza como crime nesse período. Segundo o Código Eleitoral, os crimes são todas as condutas praticadas durante o processo de eleição que atingem ou desonrem o direito do voto. Os crimes podem ser de propaganda eleitoral, como a realização de propaganda no dia da eleição, ou relativos à votação, como a coação ou uso de violência para obter o voto. A violação do sigilo do voto também pode ser considerado um crime eleitoral. Mas essas são apenas algumas das situações. Os crimes que sempre ocorrem, e naturalmente a gente vai estar atentos a isso, é o transporte irregular de eleitores e a boca de urna, que são proibidos no dia da eleição. Além disso, propagandas com carros de som alto-falante, se porventura estiver acontecendo, também configura crime no dia da eleição. O cidadão que tiver conhecimento de crime eleitoral deve procurar o juiz da zona onde verificou a infração e denunciar. A Justiça determina penalidades para quem pratica crimes eleitorais. O transporte irregular de eleitores e a regimentação em locais de votação, como configurando na boca de urna, a pena é de 6 meses a 1 ano de detenção e multa de R$5.000 a R$15.000. O candidato que estiver contribuindo com esse tipo de conduta será punido e terá sua ficha manchada e futuramente pode trazer prejuízos para esse candidato. As denúncias de crime eleitoral podem ser feitas à Justiça pelo telefone 3424-6214. A quinta-feira será de sol em Vitória da Conquista e períodos de céu nublado, mas sem chuva, mínima de 15 e máxima de 28 graus. Em Jussiape, o sol aparece entre muitas nuvens, mas não chove nesta quinta-feira. A temperatura na cidade varia entre a mínima de 18 e a máxima de 32 graus. Em Boquira, o céu fica nublado, também não há previsão de chuva. Os termômetros oscilam entre os 13 e os 26 graus. Em instantes, a importância de participar do processo eleitoral. Para as ruas. O BATV está de volta e a gente continua falando de eleições. Veja como foi o dia dos candidatos a prefeito de Vitória da Conquista.
O candidato Erzen Guzmão, do PMDB, pela manhã teve reunião com o núcleo de marketing. À tarde fez caminhada nos bairros Iracema e Sumaré. À noite se reúne com as comunidades dos bairros Vila América e Nossa Senhora Aparecida. Abel Rebouças, candidato do PDT, pela manhã se reuniu com empresários na CDL e fez caminhada no centro. À tarde a caminhada foi no bairro Cadija. À noite se reúne com candidatos a vereador. O candidato do PV, Edgar Mão Branca, pela manhã visitou lideranças da zona leste da cidade. À tarde percorreu o distrito de Batipé. À noite participa de debate na loja maçônica. O candidato Elkson Soares, do PPS, pela manhã atendeu no comitê. À tarde foi entrevistado por emissoras de rádio e TV. À noite visita bairros. E o candidato do PT, Guilherme Menezes, agora à noite faz comício na Urb 5. Há poucos dias da eleição, ainda tem muito eleitor indeciso, mas a maioria quer participar desse ato democrático. Faltando poucos dias para as eleições, algumas pessoas ainda não decidiram em quem votar. Pensando ainda, mas para ver isso, eu vou ver as propostas de essa semana para escolher melhor. Eu prefiro decidir já no dia lá. No dia 7 de outubro, os eleitores vão escolher o futuro prefeito, vice-prefeito e vereadores que irão gerir cada cidade. Em Vitória da Conquista, são 5 candidatos a prefeito e 293 candidatos a vereador, que irão ocupar 21 vagas na Câmara Municipal. Neste ano, mais de 2.800 pessoas devem trabalhar nas eleições, entre mesários, técnicos de urna, juízes eleitorais, dentre outras funções. Vitória da Conquista é o 3º maior colégio eleitoral da Bahia, atrás apenas das cidades de Feira de Santana e Salvador. Mais de 215 mil pessoas devem votar na cidade, em 3 zonas eleitorais. Ao todo, são 565 sessões, espalhadas entre as zonas urbana e rural. Para pessoas de idade entre os 16 e 18 anos, acima de 70 anos e analfabetas, o voto é facultativo. Quem vai votar sabe da importância de exercer a cidadania. Tem que votar para melhorar a cidade da gente e tudo, né? A gente vê na televisão passando, né? Aí um fala uma coisa, um fala outra, né? Agora tem que ver na hora que chegar a hora, né? Que eleger, vamos ver o que vai fazer. Segundo este juiz eleitoral, no dia das eleições é preciso ter alguns cuidados. Fazer propaganda eleitoral, por exemplo, é crime. O eleitor deve estar já preparado, consciente de quem vai votar, isso é fundamental. Levar até sua cola com o número do seu candidato para agilizar o procedimento e não deve fazer nenhum tipo de propaganda eleitoral no dia. Ele pode sim, inclusive, fazer sua manifestação silenciosa, né? Usando sua bandeira, sua camisa, mas desde que não haja aglomeração e agregação com outras pessoas para que seja configurado a boca de urna. Neste ano, o Tribunal Superior Eleitoral lançou uma campanha de voto consciente nas eleições. A ideia é de que todos valorizem a possibilidade de escolha do futuro da cidade onde mora. O eleitor, com o voto, ele vai dar uma procuração para que aquele candidato exerça um mandato em nome do povo. Então, se porventura ele votar errado ou escolher mal, só vai poder corrigir isso daqui a 4 anos. Então, tem que ter muita consciência na hora desse voto. Por hoje é só. Uma boa noite para você e até amanhã.